Vamos ver a terceira parte a respeito da vida de fé de José. Nosso estudo Heróis da Fé, ali baseado em Hebreus capítulo 11. Mas, continuando aí a história de José, Gênesis 39, versículos 1 e 2. Diz assim então a palavra do Senhor, Gênesis 39, 1 e 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos orar a Deus neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos porque podemos, Senhor, hoje ter livre acesso para poder abrir a Tua palavra. O Senhor providenciou tudo, Deus, todos os meios para estarmos hoje aqui, ouvindo a Tua voz. Neste momento, ela fale a cada um dos corações que está aqui. Ela traga, Senhor, a convicção de que toda pessoa precisa viver em obediência, em fé para contigo. Porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos formou, o Senhor formou o homem para que ele seja a sua imagem, a sua semelhança. Então nós, Senhor, precisamos de Ti. Precisamos de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua instrução. Saber o que o Senhor tem e deseja para as nossas vidas, o Teu plano perfeito. Então que possamos, ao estudar a vida de José hoje, a continuação deste estudo, entender, Deus, um pouco mais do que como crentes, como servos do Senhor, como pessoas que foram criadas por Ti, precisam fazer diante desta palavra que o Senhor tem para nós. Então seja essa, Deus, o nosso desejo, a nossa oração para a vida de cada um aqui neste momento. E em primeiro lugar para a minha própria vida. Em nome de Cristo. Amém. Então, na semana passada ou retrasada, nós continuamos esse estudo aqui de José. Contamos ali a respeito do que aconteceu com José. José, por motivos de inveja, foi traído, vamos dizer assim, pelos seus irmãos e vendido. Foi vendido por uma caravana de ismaelitas que estava ali a caminho do Egito, numa rota de escravos. Então imagine, coloque-se na situação de José, de que você é vendido pelos seus irmãos por uma certa quantidade de dinheiro, no caso de José aqui, 20 ciclos de prata, e você é levado para uma terra que você não conhece. Você sai do Rio de Janeiro, é traído pelos seus irmãos, é vendido e você é carregado por pessoas terríveis que compram e vendem pessoas para uma terra totalmente distante. E você tem que viver uma nova vida ali, sem saber como voltar, sem ter recursos, sem ter liberdade para que você possa sair deste lugar e voltar para a sua terra. Talvez até você nem voltaria para a sua terra, porque para que voltar, para o local onde os meus irmãos me venderam? Talvez você seguiria uma nova vida ali. Mas a ideia é que José, ele tinha muitos problemas. As circunstâncias da vida de José eram bem tensas, eram bem complexas. Não era uma coisa simples, não era uma coisa normal. Não era uma situação tranquila a vida de José. Era algo terrível. Você ser vendido pelos seus irmãos, ir para uma terra distante, uma terra que você não conhece, você não tem uma liberdade lá, você não tem nada, recursos, e você tem que viver. Então, essa é o contexto quando José chega ali no Egito. E ele não sabe para onde vai. O que ele sabe é que ele é escravo e vai ser comprado por alguém. E esse alguém aqui, nós lemos em Gênesis 39, 1 e 2, que era Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. E esse homem, quando José ali ele chega no Egito, a gente vai olhar um pouquinho a respeito do contexto de como era o Egito e de como era este homem Potifar. Para a gente ter uma noção de quem era Potifar, no pouco que a gente tem na Bíblia, e de como era a situação do Egito naquele momento em que José chegou. Então, primeiramente,
como vocês conhecem muito bem, o Egito era governado não por um rei, de fato, mas por um faraó, que era semelhante a um rei. Nós sabemos que das histórias egípcias, que sempre existia o faraó, um faraó, né? E quem era o faraó do tempo da chegada de José ali no Egito? Quem era ele? Primeiramente, a gente tem que entender que faraó não é o nome de uma pessoa, tá? Mas faraó era um título que era dado a uma pessoa, não era um nome. O significado da palavra faraó é a casa elevada, ou seja, alguém que está numa posição elevada, ou alguém que está numa família de uma posição bem elevada. Então, os faraós, eles reinavam em dinastias, que era uma espécie de famílias que reinavam de forma seguida, né? Então tinha uma família, então o pai daquela família era o faraó, e quando aquele pai morria, quem assumia ou era o filho ou a filha daquele faraó. E aquele filho ou aquela filha do faraó se tornava o próximo faraó. E assim seguia por diante, certo? Então, o faraó, ele dominava, ele detinha o poder absoluto como rei sobre os aspectos econômicos, militares, culturais e religiosos e políticos do Egito. Então, ele dominava tudo isso, ele ordenava, ele era o camarada que dizia, olha, você vai viver e você vai morrer. Então, era alguém com esse tipo de poder, ok? Então, há muita discussão sobre quem era o faraó na época de José. E é bem interessante isso que eu vou dizer agora. É uma divergência de datas aí. Alguns dizem que é um faraó, outros dizem que é outro, como nós vamos ver. Mas a ideia é que tanto um como o outro, a história que é conhecida deles, se encaixa muito bem com o contexto que José chegou. E de como o cenário estava pronto para José viver ali de um modo bem mais tranquilo do que em outras épocas. Então, a primeira corrente diz que o faraó na época de José era um tal de Amenemes II, né? Eu não sei muito bem o egípcio, né? Mas daquela época, mas era algo assim, Amenemes. E esse faraó ele viveu ali por volta de 1800 a.C. E ele reinou por 38 anos no Egito. E José, ao que tudo indica, chega no final do reinado desse faraó. E quem defende essa corrente afirma que este faraó ele tinha uma política bem interessante. A política era que ele queria expandir as terras, ele queria explorar mais lugares lá no Egito, né? Expandir terras. E para isso ele precisava de pessoas. E precisando de pessoas, o Egito não tinha muita condição de ter pessoas ali para a expansão que ele queria fazer. Então ele contratava, ou ele fazia, vamos dizer assim, uma busca por servos de outras regiões, por escravos de outras regiões, para que pudessem vir ao Egito para poder trabalhar para ele, certo? Então daí a gente compreende aquela questão de ter rotas de escravos naquela época indo para o Egito, porque esse faraó ele tinha essa intenção de poder se expandir. Então ele precisava de mais gente, de contratar pessoas, e naquela época de forma escrava, infelizmente, mas a gente compreende então que, de certa maneira, daí entendemos por que José foi vendido como escravo e foi para lá. E para essa corrente, o neto desse faraó, Amenemes II, o neto dele, que era o Sesostes III, ele tinha uma boa facilidade em lidar com as questões administrativas. Era um faraó muito, muito sábio, era um faraó que ele sabia muito sobre administração. Então, a ideia é que este faraó foi o faraó do qual José interpretou os sonhos, né? Aquele sonho que teve. E por conta disso, esse faraó ficou impressionado com José, por conta dessa habilidade dele, não só pela habilidade, mas pelo conselho que José deu a ele a respeito daquele sonho dos 7 anos,
de tempo de fartura e dos 7 anos de tempo de seca, né? Então esse faraó ele tinha uma tendência muito mais a ser rigoroso administrativamente. E quando a gente vai lá para Gênesis 41, a gente percebe exatamente um pouco dessa ideia que eu acabei de dizer, que esse faraó tinha essa visão mais administrativa, né, esse rigor. Quando a gente olha ali nos versículos 33 e 34 de Gênesis 41. Quando José, então, ele interpreta o sonho do faraó, então é perguntado a José o que ele aconselharia a fazer, uma vez que ele interpretou um sonho, né? Então era alguém que já era visto sob uma ótica diferente, porque ele conseguiu interpretar o sonho e nenhum dos outros especialistas ou sábios ou magos daquela época conseguiu, mas José sim. Então o faraó pergunta a ele, o que eu preciso fazer então? Então lá no versículo 33 é dito, agora pois escolha faraó, olha o que José aconselha a faraó, agora pois escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então o que José faz aqui? José está indo na linha exatamente do faraó, né? O faraó já tem essa posição de ser alguém bem rigoroso com a economia, com a administração, e José exatamente dá um conselho que foi favorável para ele, né? Então, olha, ele está falando que eu tenho que colocar administradores, que eu tenho que aumentar o meu rigor para poder juntar os mantimentos nesses 7 anos de fartura, para que quando viessem os 7 anos de seca, então a coisa iria tranquilizar, né? A gente iria sobreviver, ok? Então note, e aí lá no 37, no verso 37, é dito que esse conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Então, possivelmente, Potifar estava presente naquela situação, porque, ao que tudo indica, ele era um alto oficial de Faraó, né? E por conta disso, ele também teve certa influência sobre esse Faraó. Então, o que nós podemos tirar aqui de conclusão é que, se a gente seguir essa corrente, a gente vai ver que a Bíblia ela aponta vamos dizer assim, detalhes sobre o que poderia ter acontecido, certo? E não está fora do que a gente lê no texto bíblico e do que a gente observa na história, ok? Mas há uma outra corrente, essa corrente é bem interessante também, que na verdade não era esse faraó que era o que estava ali quando José chegou, mas era um outro. Era um tal de Maíbre-Shesh I. E esse faraó ele data de uma data mais para frente, de 1650 a.C., e ele não era egípcio, mas ele era de uma origem chamada Icta. E era um povo que era descendente dos semitas, que viviam mais lá para a Ásia. E esse povo, eles de alguma maneira vão habitar ali no Egito, e eles vão crescer a um ponto que eles vão dominar sobre os egípcios. E vai haver uma disputa política grande, e eles tomam o poder dos egípcios, certo? E esse faraó, ele sobe ao poder. Então, o fato marcante que a gente poderia entender que talvez José viveu nessa época desse faraó, foi porque esse Maíbre-Shesh I, nos registros desse faraó, é encontrado que houve uma grande fome no Egito, que coincide exatamente com a história bíblica, né? Então, há fontes seguras que afirmam exatamente isso, de que houve uma fome grande no Egito e que por conta disso ficou registrado na história essa grande fome, que não só atingiu o Egito, mas as regiões em volta. Então, ao que parece, aqui a gente pode dizer que essa grande fome se refere a Gênesis 41, que é o sonho que José tem dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de seca, ok?
Há uma outra questão também bem interessante, é que se José ele vira o vice-governador do Egito, foi porque esse faraó estava no poder. Porque esse faraó ele não era egípcio. E de nenhuma maneira, nenhum faraó egípcio aceitaria um estrangeiro num cargo tão alto. Então só alguém que era de fora do Egito poderia, então, digamos assim, ter uma certa tranquilidade em colocar alguém que era estrangeiro também no poder, certo? Então são algumas ideias, algumas pinceladas a respeito de como era o contexto do Egito nessa época. Mas então quem era Potifar? E acredite-se também que Potifar não era o nome de uma pessoa, mas era o título. Era uma espécie talvez de um apelido ou um adjetivo que uma pessoa tinha. Era, por exemplo, assim, a tia da fruta, né? Vamos dizer assim, a Joana da padaria, né? Era o nome do Potifar, né? Era um título, na verdade, não era o nome dele, mas era uma espécie de um título, ok? E Potifar significa aquele que é posto na terra por Ra. Ra era o deus Sol, era um deus egípcio. A gente vai ver mais na frente muito sobre esse deus, quando a gente estudar a história de Moisés até. Mas a ideia é que ele era conhecido como alguém que estava num alto cargo. E Potifar, ele aparece aqui na nossa história como um oficial, né? A palavra traduzida aqui, quando a gente lê Gênesis 39, é dito que Potifar era oficial de Faraó. E essa palavra aqui é bem interessante, porque talvez em algumas versões que você possa ler, talvez a Almeida Corrigida ou a Almeida Fiel, não vai estar oficial, mas vai estar eunuco, né? E essa expressão eunuco se refere a alguém que era fisicamente castrado, ou seja, que não poderia realmente ter filhos, ou até mesmo um desejo, né, por uma mulher. E por conta disso, os eunucos eles cuidavam dos haréns dos reis. Era o que geralmente a gente conhece como a ideia de eunuco. Mas a ideia é que a palavra saris aqui, ela se refere também não só a eunuco, mas a um oficial de cargo elevado. Então, talvez você pode pensar que, poxa, o Potifar era eunuco, mas se você olhar lá em Gênesis 39, você vai ver que ele tinha uma esposa, né? Isso talvez pode causar uma certa confusão. Mas a questão é que a palavra em si ela pode sugerir, né, tanto eunuco como também alguém que era um oficial da alta corte. Até porque os eunucos eram oficiais de alta corte. Então, no fim de tudo, a coisa se explica pelo contexto da passagem, né, do texto ali. Então, no caso, como o Potifar tinha uma esposa, então a gente considera ali que essa palavra se refere a oficial e não a eunuco. Então é errado dizer que o Potifar era um eunuco, certo? Mas ele era um oficial, certo? Só em poucas versões que a gente encontra esse tipo de palavra. Mas agora voltando para a história de José, a gente observa o contexto egípcio que José estava e a gente percebe a ação de Deus aqui, certo? Deus ele prepara cada detalhe, desde a situação do Egito, do contexto político, histórico do Egito, né? Apesar das duas correntes que existem, mas as duas se encaixam muito bem, certo? E até mesmo a sua moradia numa casa de um alto oficial egípcio, o Potifar. Então, quando José ele vai para o Egito, ele não vai trabalhar nas pedras. Ele não vai trabalhar, vamos dizer assim, eu nem sei se era nessa época, fazendo pirâmide, né? Mas José, ele foi levado para onde? Para a casa de alguém que era próximo do faraó. Ele é levado para a casa de alguém que era muito rico, que tinha muita influência e muito poder. O Matthew Henry, um pastor, teólogo, ele vai dizer que José foi vendido a um oficial do faraó, com quem ele poderia se familiarizar com pessoas públicas e negócios públicos. E assim ser apto para a promoção a que ele havia de ser designado. Então a gente percebe que Deus ele age de uma maneira em que José já chega no Egito com um determinado privilégio.
E o privilégio é servir na casa de alguém que era rico. Pelo menos isso ajudava, né? Um pouco a condição. Ele era um escravo, mas ao menos ele estava numa posição diferente de muitos escravos que iam para o Egito. Então, o Henry ele vai dizer que aqui a gente começa a aprender algumas coisas a respeito dessa situação, de como Deus ali conduz a vida de José no Egito. Aqui nós aprendemos que o que Deus pretende para os seus servos, para que os seus servos façam, Ele certamente os qualificará de uma forma ou de outra. Então note que José está sendo preparado para ele alçar o cargo de número 2 do Egito, na mente de Deus. E Deus coloca exatamente ele na casa de alguém que era um oficial próximo de Faraó, para ele já ir se adaptando e aprendendo ali com o contexto. Então, podemos observar claramente a mão de Deus sobre a vida de José nos mínimos detalhes dessa história. E principalmente nos registros aqui de Gênesis 39, que aparece por 4 vezes uma frase em Gênesis 39 bem interessante. O Senhor era com José. Então, note aí no versículo 2. Versículo 2 é dito o quê? Que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Tudo bem, uma vez só aqui já bastaria. Mas é dito também no versículo 3. É dito que, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, o Senhor era com José. Temos aqui a segunda vez. Se você olha lá no versículo 21, novamente, o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E aí lá no versículo 23, novamente, lá no finalzinho do 23, o Senhor era com ele, com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E note também uma outra coisa associada a isso. Não basta 4 vezes ser dito essa expressão, mas há uma coisa bem importante aqui nessas expressões. É o nome de Deus. Como é que está o nome de Deus aí na sua Bíblia? Com todas as letras maiúsculas. Ele fala Senhor, né? E quando nós lemos nas Escrituras a palavra Senhor com as letras maiúsculas, nós podemos ter a certeza de que aquele nome, em maiúsculo Senhor, é o nome Jeová, ou o nome Yahvé, que é o nome do qual Deus ele é mais conhecido dentro das Escrituras, que é o nome que diz respeito à eternidade de Deus. Ou Jeová, ou Yahvé, diz respeito a eu sou aquele que sou. Ou seja, é o nome pelo qual Deus se apresentou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E é esse nome que é expresso aqui para dizer que o Senhor, Jeová, era com José. Ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era com José em todas as situações ali no Egito. Isso é marcante, irmãos, porque Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estava acompanhando José a todo instante, desde os cenários menos favoráveis, no Egito ali, até o momento em que José assume uma posição alta e elevada. Então, aqui nós notamos que a prosperidade, que é dito aqui, que o Senhor era com José e prosperava, e fazia-o prosperar, essa prosperidade ela não estava relacionada a trocas comerciais, podemos dizer assim, de José com Deus, certo? Como muitas vezes a gente vê por aí, em muitos lugares. Deus não faz barganha. José aqui não era próspero porque ele ofertava ou dizimava a Deus. Ele não era próspero porque ele fazia campanhas ou propósitos para obter coisas. Ele não era próspero porque passou um óleo ungido ou tomou uma água santa, ou recebeu alguma revelação. Mas José, ele era próspero diante do Senhor, e o Senhor era com ele, porque José vivia em obediência. Essa é a marca daquele que é próspero diante de Deus. É obediência, é fidelidade. Até mesmo nos momentos mais difíceis, pesados, confusos das nossas vidas. Deus precisa ser obedecido. Precisamos demonstrar fidelidade a Deus nesses momentos, e é exatamente aquilo que a gente vai aprender aqui em Gênesis 39, com a vida de José. A prosperidade de José estava relacionada tão somente à sua obediência, apesar das situações desfavoráveis.
E aqui a gente aprende com José, que José ele aprendeu a obedecer a Deus, perseverando em sua promessa, né? Apesar dessas adversidades que ele passou. E aí eu queria apresentar pelo menos 3 situações aqui em Gênesis 39, que mostram como podemos aprender obediência a Deus através da vida de José nas situações mais desfavoráveis da vida. E a primeira é obediência na escassez. José teve que aprender a ser obediente, ou melhor, a viver em obediência na escassez. Note os versículos 3 e 4 de Gênesis 39. É dito assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs, ou seja, Potifar colocou a José, por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E aqui a gente pode notar algo bem interessante, que quando José ele deixa o seu lar, a casa do seu pai, como é que José era tratado na casa do seu pai? Como? Como um príncipe, né? Lembra da história? Ele ganha uma túnica de vestes coloridas, ele é um destaque entre os seus irmãos, ele é alguém que não mais trabalha no meio lá dos caprinos, no meio das ovelhas, mas ele é alguém que é um supervisor, alguém que estava na casa, não ficava trabalhando fora. E agora José, ele é colocado em que condição? Ele entra como apenas mais um serviçal da casa de um egípcio rico. Ele é colocado numa posição em que ele precisa agora servir, e servir sem direitos, e servir numa condição totalmente alheia à vida que ele tinha lá com o seu pai, e com risco de quê? De a qualquer momento, se ele errasse, morria. Ele não tem direitos, ele não tem liberdade, ele não tem nada. Ele só tinha o dever de fazer o que o seu Senhor lhe mandava. E no fim das contas, a gente percebe que José foi obediente mesmo assim. A gente não percebe José em nenhum momento revoltado, chateado, triste, jogado. Em nenhum momento ele fala assim: eu vou me matar agora, acabou para mim. Mas o que ele faz? Ele serve. Ele vai servir, ele vai fazer aquilo que o seu Senhor pede, apesar dele não saber o que Deus que está por trás agindo naquilo tudo. Ele não sabe a história que vai acontecer com ele. Ele não sabe o futuro, ele não sabe que vai ser o vice-governador do Egito, ele não sabe disso. Mas ele só sabe uma coisa, que ele está numa casa de um egípcio como escravo e ele precisa trabalhar, para que ele não possa morrer. E Deus é soberano nisso tudo, mesmo ele não tendo nenhuma condição ou escasso daquela vida que ele tinha de regalias na casa do seu pai. E ele entende que ele precisa trabalhar, que ele precisa continuar vivo ali. Então a gente percebe exatamente isso. E Potifar, então, ao ver que José, pela obediência dele a Deus, mesmo naquela situação de escassez, né, ele continua a servir a Deus e é firme, Deus o abençoa. E Potifar, ao ver isso, o que acontece? Ele fala assim: opa, esse camarada aqui eu vou trazer para um cargo maior. Porque é dito lá no versículo 5 e 6 que desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então a gente percebe que quando José começa a trabalhar na casa de Potifar, pela sua obediência a Deus, o seu Senhor, que nem servia ao Deus dele, começa a ser abençoado. E de alguma maneira isso chama os olhos de Potifar, e Potifar tira ele de ser um serviçal qualquer, e José passa a ser o número 3 da casa, porque tinha Potifar, tinha a mulher de Potifar, que a gente vai chegar nela, e tinha José. E eu fico pensando, quantos servos da casa de Potifar já estavam há muito mais tempo do que José naquela casa? José chegou há pouco tempo e agora já era colocado como um cabeça dos servos, né? O mordomo, aquele que é uma espécie de um gerente da casa, né? Então, perceba a situação, olha o versículo 3. A bênção do Senhor, 6, perdão. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. Tanto, aliás, é o final
se não me engano é o final do verso 5 ainda, né? Ele diz assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então Potifar não era só próspero na sua casa, mas nos negócios dele lá fora. E no fim das contas, versículo 6, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia além do pão com que se alimentava. Então José, aos olhos de Potifar, era um administrador, alguém muito detalhista e cuidadoso com as coisas, de que Potifar não se preocupava com nada, exceto com o pão que ele comia. Por quê? Porque naquela época existia muito da questão do envenenamento, né? Então se você queria matar alguém, era só você envenenar. A comida, envenenando, você mata. Hoje nós temos outras maneiras, outras formas, né? Mas naquela época era uma forma muito comum. Então Potifar ele só cuidava, ele só ficava em alerta com quem lhe servia o pão. Mas as outras coisas da casa, né? As contas a pagar, vamos dizer assim, né? Como estava a casa, os servos, José cuidava de tudo, ele não se preocupava em nada. Então José, ele demonstra essa obediência, mesmo nessa situação de escassez em que ele vive. Né? Então aqui, irmãos, nós podemos notar que a bênção de Deus não abrange somente a vida de quem é abençoado, mas das pessoas à sua volta. E aqui nós aprendemos também que Deus nunca nos abençoa particularmente, sem que não sejamos usados para abençoar a vida de outros. Então essa ideia de que, olha, Deus me abençoou e é só para mim, não. Mas Deus sempre nos dá as condições, sempre nos dá as bênçãos dele, para que a gente possa abençoar a outros. Porque no fim de tudo, Deus sempre usa pessoas para abençoar umas às outras. Sempre foi assim. E nem sempre abençoar com recursos materiais, mas com atos ou palavras de edificação. Então aqui a gente percebe José, no próprio ato de poder servir em obediência a Deus, Deus o abençoa a tal ponto que isso abençoa a vida do seu Senhor. E aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus nunca nos mantém em momentos de escassez sem um propósito. Até mesmo na escassez, Deus preserva a nossa vida e por isso nós temos motivos para obedecer. Esse é o aprendizado que a gente entende aqui a respeito de José. José ele estava numa vida totalmente, né, desprivilegiada de como ele estava na casa do seu pai, mas ele continuou obediente a Deus. E Deus o honrou exatamente, o colocando numa posição que ele já não era um qualquer escravo, um qualquer serviçal, mas alguém que tinha um certo poder dentro da casa de Potifar. Aqui nós compreendemos Mateus 25, 23, que diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus quer obediência, essa obediência fiel. Quando Deus nos confia algo que mesmo seja pequeno ou pouco, Ele quer que a gente tenha fidelidade a Ele, que a gente use aquilo para a sua glória. As coisas que nós temos não são nossas. As coisas que Deus nos deu não são apenas para nós, para o nosso deleite, mas é para podermos usar isso de alguma maneira que engrandeça o nome de Deus, que eleve o nome de Deus, que traga glória ao nome de Deus. E Deus, Ele ama aquele a quem ama a Ele e não as coisas que Ele dá. Porque se eu amo as coisas que Deus dá, então Deus é só um meio, né? Eu amo porque Deus me dá. Mas e quando Deus tira, eu deixo de amar a Deus? Não. Na história de José, o que a gente aprende? Que José ele foi obediente a Deus, porque ele amava a Deus, ele era fiel a Deus. Até mesmo no pouco, José não deixou de obedecer a Deus. E quando ele estava no muito, ele também não deixou de obedecer a Deus na casa do seu pai. Então aqui a gente aprende obediência na escassez. Mas também a gente aprende uma outra coisa. José nos ensina obediência na tentação. Finalzinho do versículo 6, início do versículo 7, nós lemos assim: José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E agora?
É interessante a história de José, né? Que parece que a coisa assim está fluindo, está indo bem, está prosperando, né? Aí do nada vem uma situação assim complexa, uma tentação aqui, né? Um problema. A mulher do senhor dele chama ele para ter um caso. Olha a situação, né? E aqui é dito que José, por volta ali dos seus 20 anos, era um rapaz bonito e apresentável, tipo Mateus aqui, né? Então, bonito e apresentável. As palavras usadas aqui são bem interessantes. A palavra é dito ali de formoso porte, ou de formoso de porte, é a palavra Yafé, que significa alguém que era agradável, alguém que era, boa pinta, né, como a gente fala, alguém que era bem educado, que tinha uma postura de alguém que era séria, que não era um bicho, né, que era alguém que tinha um certo porte, uma postura. E a outra palavra, maré, que é a palavra ali para aparência, diz respeito a ele ser bonito de aparência, né? Ou seja, era alguém que tinha fisicamente bonito, né? Como Mateus, ali, como todo Mateus, né? mas do outro lado ele tinha educação. Ele era alguém que tinha essa postura. E é dito que isso despertou a maldade no coração da esposa de Potifar, que passa ali a assediá-lo. E qual vai ser a resposta de José a isso? Aí nós vamos dando o versículo 8. Ele, José, porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que me tem, me passou ele às minhas mãos. Aí o versículo 9 é dito: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aqui, irmãos, é bem interessante que a resposta de José, ela reflete a completa obediência que ele tem. Primeiro, uma obediência legal ao seu senhor, né? Porque Potifar, é dito aqui que ele deu ordens para que ele não tocasse talvez na sua esposa, ou que as coisas relacionadas à sua esposa Potifar cuidaria. Então a gente percebe que José ele era limitado às questões da esposa de Potifar. E também nós percebemos aqui uma obediência santa a Deus, porque ele sabe que conforme as leis do Egito, em primeiro lugar, ele poderia morrer se ele fizesse isso, se ele se deitasse com a esposa de Potifar. A lei era essa: adulterou, morreu, né? Não é como no dia de hoje, mas naquela época era olho por olho, dente por dente. Mas a outra coisa, a preocupação maior dele não era nem isso, mas era com o fato de que, como agora ele iria se apresentar a Deus? Como agora ele iria se apresentar a Deus? Era uma grave violação, não só à lei humana, mas uma abominação à própria lei de Deus. Apesar de que o adultério entrou como lei de fato para os judeus, para os hebreus, na lei mosaica, né, mais à frente. Mas o fato é que naquela época era uma abominação isso. E José iria cometer um pecado grave diante de Deus. E aí, meus irmãos, isso é bem interessante porque José tinha todas as condições humanas para se desviar completamente de Deus. Primeiro, porque ele era um jovem bonito, bem educado, numa idade em que os hormônios estão à flor da pele, aos 20 anos, né? E ele estava na formação das suas convicções ainda. Era um jovem que estava formando a sua cabeça ainda, a sua mente. Depois, ele tem tudo para renegar a sua família e a Deus, porque a sua própria família cometeu uma injustiça contra ele, ao trair e vendê-lo como escravo, e ele poderia se revoltar contra Deus, até, pelo fato de que Deus é esse que me permitiu sofrer nas mãos dos meus irmãos? Não é? Essas são condições humanas, certo? Em terceiro, ele está inserido numa cultura que é ímpia e que é atrativa ao pecado, como a cultura egípcia, contrário da cultura que ele está, a cultura dos hebreus, certo? E 4, ele tem um bom cargo e confiança do seu senhor. Ou seja, Potifar não desconfiava dele em nada. Então,
A gente pode dizer como um investigador diz dos criminosos, né? José tinha motivos, tinha meios e tinha oportunidade para cometer um crime, né? Para cometer um pecado. Ele tinha motivos, ele tinha meios e ele tinha a oportunidade para viver totalmente diferente daquilo que ele foi ensinado. Mas o que José escolhe? Obedecer a Deus até mesmo na tentação. E é isso que é a tentação. O que é a tentação? Tá fácil. As tentações são armadilhas fáceis, de fáceis acesso e sem tanto esforço, que tentam nos enganar e só nos levam, na verdade, né, à desgraça. É isso que é a tentação. A tentação, ela nunca parece ser algo difícil. Por quê? Porque se é algo difícil, não é tentação. Você vai precisar de esforço para aquilo. Mas a tentação, ela é algo fácil. É algo que está perto, é algo que está perto. Você pode olhar, que você pode ver. É algo que você pode pegar. É algo que você pode sentir. É rápido. E dá uma alegria grande. E traz uma satisfação grande. A gente pode pensar no peixe. Sabe qual é a pior coisa na vida de um peixe? É ele encontrar comida fácil. Por quê? Porque peixe vai morrer pela boca, né? E no fim de tudo, ele vai comer aquela comida, mas ele não sabe que por trás tem um anzol que o puxa para a morte. Né? Então muitas vezes nem sempre o que é fácil, nem sempre o que é rápido é algo que é bom. E José está ali, não tem ninguém em casa, ele manda em tudo, a esposa de Potifar que é ele, está tudo bom, todo o cenário, Potifar não está em casa. Ele está longe de tudo, longe de todos que pode dar uma orientação para ele, não faça, José. E ele, mesmo assim, com todo esse cenário, com todas as condições humanas para ele praticar o que era errado, ele decide não vou. E aqui, irmãos, nós aprendemos que ao longo da vida dos servos de Deus, inevitavelmente os inimigos de nossa alma, a carne, o mundo e Satanás, nos apontarão para tentações que são nada mais do que distrações para nos afastarmos dos caminhos corretos, dos caminhos de Deus. Então, Provérbios 14, 12, nós conhecemos muito bem esse versículo, é dito lá que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles é caminho de morte, ou dá em caminho de morte. E aqui nós aprendemos que a vitória sobre a tentação, ela depende mais do caráter do que as circunstâncias. Ela depende muito mais do caráter do que as circunstâncias. Ou seja, se você tem um caráter de Deus, se você tem um caráter de um servo de Deus, você pode ser tentado, mas você não cede. Você pode ser saculejado para poder cair naquilo, balançado, mas você não cai. Porque você está firme em Deus, no propósito de Deus. E terceiro e último, aqui nós aprendemos na vida de José, obediência na injustiça. E aí seguimos para os versículos 10 a 17. Nós lemos assim: falando ela, aliás, 10 a 15, falando ela, a mulher de Potifar, a José todos os dias, note que não era uma vez só, né? Era todos os dias, né? A tentação, ela tem esse negócio, né? De ser algo que te tenta, né? Todo tempo. Então, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio a ele a casa para atender aos negócios. Né? José foi até a casa de Potifar. Né? E ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa. Ele disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo
para fora. E aqui nós percebemos o quê? Uma justiça, né? Porque quem de fato queria algo com José era a mulher, claro. E não José. José não queria nada com ela. E José foge da tentação dela, foge da assediação dela, vamos dizer assim, né? Do assédio dela. E o que ocorre no fim das contas? O jogo inverte, entre aspas, né? A mulher agora passa a acusar José de tentar algo com ela, de forma injusta. E ela tem a prova do crime, as vestes de José. E aqui é bem interessante que José, note que ele não estava numa posição de ganhar da mulher de Potifar. Em quem Potifar poderia acreditar? Na mulher ou em José? É algo bem interessante a se pensar. E se ela era capaz de trair o marido, ela era capaz também de fazer o quê? De mentir. Né? O que é uma mentira para alguém que vai trair alguém? Nada. A própria traição já é uma mentira, né? Já é um ato de mentir. Então, nós percebemos que ela vendo que José não seria capaz de atender aos seus desejos, a esposa de Potifar vai acusar a José daquilo que ela própria tenta. E aqui é possivelmente quando ela vê que José não vai se deitar com ela, ela agarra José numa última tentativa, né, de talvez assediá-lo pelo contato físico, e por conta disso, José ele vai fugir, ele talvez aqui veste uma túnica, e no momento em que ela está segurando a veste de José consegue tirar a túnica e correr, porque talvez ela estava agarrando com muita força. E aí ela tem a prova do crime ali nas mãos, né, entre aspas. E quando o marido dela chega em sua casa, versículos 16 a 20, nós notamos alguns fatos bem interessantes. É dito assim: conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo, então lhe acendeu a sua ira. E do versículo 20, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E alguns fatos são bem interessantes nessa passagem aqui, nesse texto agora que nós lemos. É que qual foi a pena de José? Foi qual? Foi preso. Mas qual era a lei do Egito para casos de adultério ou de tentativas? A morte. E por que então José foi preso e não foi morto? A gente sabe que tem Deus ali por trás. Mas a ideia é que Potifar ele gostava de José. E possivelmente Potifar sabia da má conduta, da má fama, talvez, aí, da sua esposa, do histórico pecaminoso da sua esposa. Talvez ela até tenha se deitado com outros homens, mas o caso é que esses homens não fugiram como José fugiu, certo? Caíram na tentação dela. E isso não chamou tanto a atenção. Mas aqui é que quando essa mulher grita e chama e diz que José está fazendo isso, talvez ele já sabe que era comum a sua mulher fazer aquilo com as pessoas. E Potifar, então, por ser de alto cargo, ele não poderia ter a sua reputação manchada. Então o que tudo indica, ele indicia José por um outro crime. E ao invés de sentenciá-lo à morte, ou de levá-lo à morte, então Potifar manda José para uma prisão. E note que isso não é qualquer prisão, Talvez isso explique porque Potifar envia José não para qualquer prisão, mas para uma prisão especial, a prisão dos oficiais de Faraó. José era um servo qualquer, ele era egípcio. Por que ele vai ir para uma prisão que só tem egípcio? Então, de alguma maneira, Potifar ele conseguiu uma forma de deixar José na prisão, mas não numa prisão terrível, como outros escravos menores, mas numa prisão com os servos do rei, os servos e oficiais mais próximos do rei, talvez para abafar o caso. Mas sabemos, irmãos, que aqui Deus estava soberanamente conduzindo a situação toda de José para que ele não morresse por conta daquela grave acusação.
E tudo estava sendo conduzido por Deus, para que o propósito de Deus na vida de José acontecesse, apesar da injustiça. E aí, qual foi a atitude de José frente a essa injustiça? José ficou revoltado? José ficou chateado? José agora entrega tudo e diz assim, olha, agora já era, né? Eu vou renegar esse Deus, não tenho mais esperança, estou na prisão. Aí nós lemos os versos finais, 21 a 23, que é dito assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Aí, olha o versículo 22. O qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José saiu da casa de Potifar, como administrador, como mordomo, e foi agora o quê? Administrar uma prisão. Interessante isso. Perceba, José não é colocado como qualquer preso. Na verdade, nessa história ele não é qualquer, né? Mas ele é colocado como um preso especial, como um preso em que o próprio carcereiro concede a eles, vamos dizer assim, as chaves das celas e os cuidados dos presos, para que ele pudesse administrar a situação. Então a gente não percebe José revoltado, chateado, renegando a Deus, mas a gente percebe um José que ele obedece a Deus na situação em que ele se encontra, até mesmo nas situações de injustiça. E aqui nós podemos aprender, através de um teólogo chamado Thomas, que quando obedecemos a Deus com espírito invencível, as dificuldades se tornam meios de graça e trampolins para coisas mais elevadas. Por outro lado, se as dificuldades são enfrentadas com um espírito irritado, murmurador, reclamante e desanimado, não apenas podemos perder as bênçãos, mas a nossa vida espiritual sofre danos incalculáveis e somos enfraquecidos. Então, a gente aprende com José exatamente isso. Que não importa as situações em que somos colocados, não importa se estamos na escassez, se somos tentados, ou se somos colocados em uma situação injusta. Em todas essas situações, nós temos as condições de obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, nós vamos ter sucesso. Porque o Senhor é com José. E foi com José, né? E é conosco quando nós obedecemos a Ele. E faz prosperar as nossas mãos quando nós obedecemos a Ele. Para fechar, Tiago 1,12 nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. José não tinha esse versículo, né? Isso veio muito depois da vida de José. Mas o princípio desse versículo estava dentro das veias e do coração de José. Ele tinha que obedecer a Deus nas provações, porque ele sabia que o principal Deus já tinha dado para ele, que era a vida, que era a promessa de uma vida. A promessa que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que ninguém poderia retirar. Nem a escassez, nem as tentações e nem as injustiças. Então que possamos confiar nesse Deus, irmãos. Esse Deus que, ao final de tudo, quando um dia chegarmos na glória e recebermos o selo de aprovação de toda a nossa vida de labuta e de sofrimentos aqui, Ele vai nos receber com a coroa de vida. Através não dos nossos méritos, mas através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos por Ele. Então, como é, pastor, que eu vou ser obediente a Deus? Eu entendi a mensagem. Eu preciso ser obediente a Deus. Eu não tenho sido obediente a Deus, eu preciso. O que eu tenho que fazer? O primeiro passo é entregue a sua vida a Cristo. Coloque à disposição de Deus. Confesse seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Entregue seu coração a Ele. E você passará a viver uma nova vida. A nova vida que eu te digo não é uma nova vida próspera no sentido material, mas uma nova vida espiritual. Uma transformação na sua alma. De hábitos,
de visão de vida, de propósito de vida que Deus tem a te oferecer. A promessa da verdadeira vida eterna, que um dia todos nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, terão, quando passarem deste mundo para a verdadeira vida que é no céu. E você tem a certeza? Você tem a certeza que se você se morresse hoje, você estaria com Deus? Você iria para a glória eterna? Você estaria com o Senhor para sempre? Essa talvez é a pergunta mais importante da sua vida. E você hoje pode refletir e, ouvindo a palavra de Deus, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela fala aos nossos corações. Ela nos chama, Deus, a tomar uma posição, tomar uma atitude em nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, nos encontramos em desobediência para contigo, sobre as mais diversas formas. Uma vida, Deus, onde talvez o vento das circunstâncias nos levam para locais, Deus, que não te agradam, para uma vida que não te honra. Mas nós aprendemos aqui com José que, apesar das circunstâncias, apesar da escassez, da tentação, das injustiças ou de qualquer outro mal que nos sobrevém, nós podemos, ainda assim, ficar firmes e viver uma vida com um espírito invencível. Nada pode nos derrubar. Não por causa de nossa força, mas porque simplesmente confiamos no Deus eterno, no Yahvé, no Deus que diz, eu sou o que sou. E nós podemos confiar nesse Deus que é todo poderoso e soberano. E podemos obedecer a Ti. E vivemos uma vida da qual, como nós vimos hoje, o Senhor era com José. O Senhor estava com José. E pode ser conosco também. Então nos ajuda, Deus, nesse sentido. Possamos viver esse tipo de vida para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Cristo. Amém.